que vieram nesta noite. No último encontro nós falamos sobre amizade verdadeira, né? A amizade segundo a palavra de Deus. E creio que o Senhor falou de uma forma tremenda. Mas o mais importante é que tenhamos praticado cada palavra que ouvimos naquela noite e nas demais noites. Abra sua Bíblia. Abra a palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo João. Louvado seja Deus. Amém? Segunda epístola de João. Como foi lido no início do culto, segundo João, versículo 4, um capítulo só. Diz o seguinte: todos acharam? Amém. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Este versículo, já há algum tempo, tem tocado o coração. Primeiramente, eu quero deixar claro que, antes de trazer esta mensagem, o Senhor tem falado grandemente sobre esta passagem, este versículo, em relação a andar na verdade. E eu já tenho notado que cada vez mais precisamos diariamente andar. Creio que todos aqui já são convertidos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Todos já conhecem a verdade como é citada no versículo 1. O apóstolo João, ele escreve a segunda carta a uma senhora eleita. Esta senhora, existem alguns comentários que essa senhora seria a igreja de Cristo. Alguns comentários afirmam que é Marta ou Maria. E outros, é o que eu fico com a terceira opção, é que seja uma irmã, uma líder, uma irmã cristã, que o apóstolo João não quer citar nomes, tanto naquela época o período era de proteger, né? Porque existia uma forte perseguição ao povo de Deus naquela época. E porque eu creio que seja uma senhora realmente, porque no versículo 13, no último versículo, existe uma irmã eleita, né? Eu não creio que seria focado na igreja de Cristo, se tivesse essa irmã eleita, creio que já desfoca em relação à igreja de Cristo. Porém, o foco não é esta senhora. O apóstolo João diz que ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei por ter encontrado alguns deles andando na verdade. Esta palavra andando, ela também pode ser traduzida como vivendo. E que verdade é essa? O apóstolo João, no versículo 1, voltando para lá, ele diz o seguinte: a quem amo na verdade, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade. Primeiramente, o apóstolo João, ele conhece a verdade, como eu creio que todos aqui.
E por conhecer a verdade, ele também ama na verdade. E este conhecimento, ele nos traz o amor verdadeiro. Ele nos traz saber o que é o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro é o nosso Senhor. O próprio apóstolo João, na primeira epístola, ele diz que Deus é amor. Nesta pequena carta, alguns dizem que é um bilhete, né, do apóstolo João, a irmã eleita, em apenas 13 versículos, ele fala de 4 vezes sobre verdade. Uma curiosidade que eu fiz pesquisar, que em média, na Bíblia existe 321 vezes a palavra verdade. Só no Novo Testamento, mais de 200. E o impressionante, o apóstolo João, desses 200, ele cita 63 vezes a palavra verdade, sem contar os seus sinônimos. E por que ele foca tanto? Não só o apóstolo João, como os outros escritores bíblicos. Primeiramente, a palavra de Deus é para nós cristãos, para a igreja. E aqueles que estão lá fora, quando eles decidem obedecer a palavra de Deus, se tornam cristãos. E o cristão, de tanto ouvir a palavra verdade, ele tem que colocar em mente: eu não posso viver na mentira. Eu não posso enganar a mim mesmo. O próprio Jesus, dessas 204 palavras, muitos foram citadas pelo próprio Jesus. Várias vezes diz: em verdade vos digo. Verdadeiramente vos digo. Jesus, ele mesmo é na verdade, citado em João 14, versículo 6. Jeremias 10, o profeta diz que Deus é o único Deus verdadeiro, o nosso Deus. O Espírito Santo é a verdade, e a sua palavra é a verdade. A lei do nosso Senhor também, ela é considerada a verdade. Nós estamos cercados de exemplos sobre o que é a verdade. Primeiramente, para nós andarmos na verdade, devemos conhecê-la. Como foi citado aqui na própria música. Eu quero conhecer Jesus. E esse é um desejo de Deus, que venhamos a prosseguir a conhecer o nosso Senhor. E é por meio da palavra de Deus. É por meio do Espírito Santo de Deus. E é por meio do nosso irmão em Cristo, que diariamente ele vem nos exortando, que diariamente ele vem nos encorajando, por meio dessa palavra. Muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Versículo 4. Versículo chave. Eu estava lendo acerca dos mandamentos de Deus. E muitos de nós vemos como algo muito pesado. Mas o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 5, versículo 3, ele diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Como assim? Porque, como já foi uma vez citado aqui numa pregação, os mandamentos de Deus, ele não é para o nosso mal, ele é para o nosso bem. O mandamento de Deus é como se fosse um muro de proteção. Deus, ele é Deus em cada um de nós. Mas por sua graça e por sua misericórdia, ele tem nos dado instrução, ele nos tem dado ordens e mandamentos, para que possamos cumprir. Muitos de nós temos até a desculpa de: Senhor, é muita coisa. Senhor, é muito difícil. Então negamos a sua palavra. Deus, ele não pede aquilo que nós não podemos fazer. Ele não nos coloca em algo que nós não podemos vencer.
É notório que caímos em pecado quase todos os dias ou todos os dias. Mas não podemos dizer que foi forte demais. Primeiramente, a desculpa que nós mais colocamos diante de Deus é que nós somos humanos. A Bíblia fala que devemos vigiar e orar para que não caia em tentação. Nós devemos sempre vigiar e orar para não cair em tentação. Sabe por que nós não? Sabe por que nós caímos em tentação? Porque muitas vezes não vigiemos e não oramos. Porque negamos a sua palavra. Nós, muitas vezes, falamos qualquer desculpa, mas não assumimos: Senhor, eu falhei porque eu não vigiei. Eu falhei porque eu não me lembrei da tua palavra. O salmista disse o quê? Em Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esquecemos muitas vezes da palavra de Deus. E isso tem nos prejudicado espiritualmente e também fisicamente. Eu estava comentando hoje com a minha esposa acerca porque João e Pedro, em Atos dos Apóstolos, eles se alegravam por ter sido perseguidos por amor a Cristo. Eles trouxeram à memória o que Jesus falou no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois, quando por meu nome vocês serem perseguidos. Quando nós lembramos das promessas, quando lembramos da palavra, quando lembramos da verdade, o Espírito Santo vai nos capacitando a vencer todo o pecado, toda tribulação, toda luta, e nos encoraja. Amém? Devemos sim andar de mão dadas com a verdade. O apóstolo João, em 3 tempos, ele fala aqui acerca da verdade. Primeiramente, como nós já falamos, conhecem a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade. Na primeira epístola, é uma epístola muito cheia de exortações para o povo de Deus. Quem já leu a primeira epístola, é como se fosse um espelho. Não só ela, mas toda a palavra, mas ela tem um toque especial. Ao olhar para a primeira epístola de João, quando você termina, você faz um autoexame. Realmente, se eu estou na fé ou não. Realmente, se eu estou no caminho, se eu estou andando, de fato, na verdade. Vamos lá para o versículo 9 de João, da segunda João, versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também
o Filho. É muito verdade que aqui o apóstolo João, falando para a igreja, de modo geral, naquela época eles batiam muito acerca de doutrinas que estavam entrando na igreja, principalmente do gnosticismo, que introduziam inverdades acerca de Jesus. Dizia que Jesus não veio em carne, negava a divindade do nosso Senhor Jesus e afastava muito desses cristãos da verdade. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, o que nos está afastando da verdade? Quem assistiu aqui o Peregrino? Um filme bastante clássico. O livro de John Bunyan, ele só perdeu as vendas para o próprio exemplar da Bíblia. É um livro bastante antigo e que virou um filme. Conta a história de um cristão que começa a ler as Escrituras, começa a sentir o fardo do pecado e começam a trilhar rumo à cidade celestial. Mas durante esse caminho, ele passa por algumas situações. E a maioria delas, o foco de cada distração dessa, é tirar ele do caminho. É desviar ele do foco. Isso não é diferente na nossa vida. Como peregrinos nesta terra, muitas coisas têm nos tirado o foco, têm nos tirado o alvo, têm nos tirado o caminho. Até nos enganamos por estar numa congregação. Muitas vezes nós não estamos andando no caminho. Em Filipenses, capítulo 3, amém? Filipenses capítulo 3, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele fala de um padrão para o cristão. Existe um padrão? Existe. O céu é dele, a misericórdia é dele, a graça é dele, o amor é dele, a honra, a glória, todo o poder é dele. E ele nos deu um padrão para nós seguirmos. Romanos 12, versículo 2 diz que o mundo tem um padrão. Não se amoldem ao padrão do mundo. E Paulo também diz que existe um padrão. Irmãos, versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes tenho dito repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos define aqui um padrão. Um padrão que ele tem orientado toda a igreja por meio de suas epístolas, por meio de testemunho pessoal, por meio de doutrinas. Um padrão que não foi diferente, que o nosso Senhor apresentou aos apóstolos e àqueles homens que estavam com ele naquela oportunidade. Porém, existem uns que agem como inimigos de Cristo.
O que é inimigos de Cristo? Agem como se não fosse cristão. Até confessam, até louvam. Vêm para cultos de oração, cultos de doutrina, mas agem como se fossem inimigos de Cristo. Inimigos da cruz. Enganar ao nosso irmão é fácil, até pode ser fácil. Mas saber que existe um Deus que sonda os nossos corações, que nos conhece, o nosso levantar, o nosso deitar, quando o pensamento ainda ia vir, o Senhor já sabia. Não tem. Uma passagem muito dolorosa para muitos, que serve principalmente para aqueles que aceitam a sã doutrina. É Mateus 7. Quando ele dirá para muitos, aqueles que diziam Senhor, Senhor, muitos milagres fizemos em teu nome. Fizemos tanta coisa, Senhor. Tu não nos está reconhecendo? E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Porque praticais a iniquidade. Sabe qual é a diferença da iniquidade com a impiedade? É porque o iníquo, ele sabe o que é certo. Ele sabe o que é a verdade. Mas ele faz o contrário. Ímpio, nós fomos outrora, sem conhecer a Cristo. Nós éramos escravos de Cristo. Depois do conhecimento de Cristo, nós fomos libertos da escravidão. Por que retornar? Segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Todos estão acompanhando? Segunda Tessalonicenses 1, 8. Amém? Ele, nosso Senhor Jesus, punirá os que não conhecem a Deus. Só os que não conhecem? E os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. A Bíblia fala que há condenação para aqueles que não querem nosso Senhor da glória. Mas não só para eles. Haverá mais chicotadas para aqueles que conhecem a verdade e não andam na verdade. Eu quero finalizar com duas aplicações. Primeiro, precisamos, e eu me incluo, primeiramente eu, um autoexame
da nossa caminhada cristã. Um reconhecimento. O peregrino, o cristão do filme O Peregrino, em algumas ocasiões ele se desviou do caminho. Mas, por sua misericórdia, Deus trouxe ele de volta para caminhar no caminho. Caminhar na verdade. E pode ter certeza, amados e queridos, que toda ministração cristocêntrica é para nos colocar no trilho. É para lembrarmos qual o alvo, qual o caminho, qual a verdade a concluir. Porque somos peregrinos nesta terra. E hoje não é diferente. Precisamos fazer este autoexame. Tiago 1:22 diz o seguinte, bastante conhecido: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Devemos despertar, acordar em nosso ambiente de trabalho, em nosso ambiente de estudo. O que nós estamos mostrando para os descrentes? Aconteceu 2 casos comigo, no meu antigo trabalho e no meu novo agora. Que, apesar de, nas minhas amizades, eu tinha a oportunidade de pregar o evangelho para alguns. Alguns, eu ouvi um dizer que, Alert, tu é crente? Eu fui saber hoje. E eu fiquei, como assim? Aquilo ali foi um confronto para mim. Foi um confronto porque nós devemos mostrar que somos cristãos, não aqueles que somente nós conhecemos. Nós temos mais afinidades, mas de um modo geral. E recente, com um mês de trabalho, o pessoal lá estava recebendo dinheiro, estava combinando uma saída para beber e tudo. Aí, um cara chegou para mim e disse assim: ei, tu é cristão, né? Aí eu, sou. Ah, mas eu sabia, porque fulano de tal ia te chamar para nós sair para beber, olha. Aí eu, não, tranquilo. Aí eu fiquei pensando, louvado seja Deus que eu não tinha falado nada de Jesus para eles ainda. Mas aquilo ali me alegrou. Porque devemos mostrar Cristo em nossas vidas, aonde nós estivermos. Amém? Segundo Timóteo, segundo Timóteo 2, 19. Amém? O firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence,
e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Rapidamente aqui é bem claro. Existe um selo, existe um padrão para o povo de Deus. Aquele que confessa o nome do Senhor, aquele que se diz o nome do Senhor, afaste-se de toda iniquidade. Afaste-se totalmente. E algo sobre os vasos, né? Que você só é vaso de honra ou desonra se você quiser. Porque aqui é claro em dizer que se alguém se purificar, ou seja, primeiramente nós temos que reconhecer que precisamos mudar. Quando Jesus disse que os sãos não precisam de médico, ele não falou que existe alguém são, porque Romanos 3 diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Mas Jesus, ele quis dizer o seguinte, se você não disser que está doente, eu não posso te ajudar. Se você não precisa de mim, como eu vou lhe ajudar? Primeiramente, nós temos que negar nossa justiça própria. Essa é a primeira aplicação. A segunda é não somente ficar no remorso. Provérbios diz que aquele que esconde os seus pecados não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então não somente confessar, mas também deixar. Então nós pulamos para a segunda aplicação, que é retornar para o caminho. Aqueles que porventura estão de algum modo fora da verdade, fora do caminho, o Senhor está dando outra oportunidade. Uma oportunidade grandiosa para voltar novamente. Voltar ao primeiro amor, voltar se render mesmo, gastar os seus pés, gastar a sua vida, gastar o seu coração para a obra de Deus. E a obra de Deus é esta: de manifestar o amor do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. Glória a Deus. Só mais um texto que está em Efésios 5. A partir do versículo 1. Amém? Efésios 5, a partir do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês não podem estar certos disso. Porque vocês podem estar certos disso.
Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Ninguém se engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com ele dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Devemos aprender a discernir o que é agradável ao nosso Senhor Jesus. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-os na luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Eu quero finalizar com apenas um versículo, que está em Hebreus 13, 22, você não precisa nem abrir, mas eu vou ler aqui. 13, 22. Assim como o Senhor fala diariamente por meio da sua graça, por meio da sua palavra, devemos suportar, porque Deus, até hoje, Ele tem nos fortalecido, tem nos suportado também. Porque a causa de nós não sermos consumidos é as grandes misericórdias do nosso Deus. Hebreus 13, 22, o autor de Hebreus, ele fala aos irmãos: irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhe escrevi é pouco. Eu agradeço pela oportunidade de trazer a palavra de Deus para os irmãos. Temos duas escolhas. Não podemos só ouvir, também praticar. Mas ainda essa escolha é sua. O Senhor conhece como está o estado da caminhada, cada coração. Só Ele pode discernir. Aquele que estão caminhando na verdade, continue na verdade. Faça até mais. Mas aqueles que não estão de fato, não pode enganar a si mesmo. Voltem o mais breve possível, porque os dias são maus. E quem garante que amanhã estaremos aqui? Amém. Boa noite.